todos, bem-vindos a mais uma sessão da nossa Geopolítica e Geoestratégia. O tema que hoje vamos tratar é o tema das metodologias de aplicação. As metodologias de aplicação são importantes porque definem a forma como nós somos capazes de elaborar e articular os estudos de geopolítica e de geoestratégia. Hoje vamos estar particularmente interessados em três formas de apresentação deste estudo. Como é que eu preparo um estudo deste género no caso de um estudo que me é pedido, de um estudo escrito? Como é que eu o preparo no caso de me ter sido pedido um artigo científico, que é o caso do vosso trabalho final? E, finalmente, como é que eu me preparo sempre que sou chamado para uma intervenção na televisão ou na rádio? Também há um conjunto de regras interessantes que importa aqui observar. Comecemos pela definição de um estudo geopolítico. É um estudo que é realizado e que leva em conta, naturalmente, os fatores de ordem geográfica e a forma como estes fatores podem condicionar as decisões de natureza política. Somos chamados a fazer um estudo deste género sempre que temos que, por exemplo, fazer o levantamento de objetivos políticos. Nós já vimos que a geopolítica é uma ciência auxiliar da política e que, portanto, está também no seu âmbito ser capaz de ajudar a política a definir objetivos de natureza política. Também em situações mais particulares pode ser chamado para o apoio à tomada da decisão política. Neste caso, normalmente, os tempos que nos são dados para realizar o estudo são naturalmente bastante mais curtos. No caso do estudo geoestratégico, nós vamos ver de que forma é que os vários fatores de ordem geográfica podem condicionar as decisões de natureza estratégica. Temos aqui alguns exemplos de aplicação, por exemplo, a avaliação do potencial estratégico, isto é, a determinação das forças que um Estado possui ou pode vir a possuir num tempo razoavelmente curto para poder conduzir uma ação de natureza estratégica. Estamos a falar de forças de natureza militar, de forças de natureza económica ou financeira, diplomática, etc. São esse conjunto de forças que nos permite, enfim, determinar ou avaliar pelo menos o potencial estratégico de um Estado. Por outro lado, é também importante para o levantamento de vulnerabilidades. Os Estados não têm todas as competências possíveis, nem todas as capacidades possíveis, e a falta de algumas dessas capacidades constitui vulnerabilidades que podem ser exploradas por um potencial adversário. Os estudos geoestratégicos são também chamados quando temos que ajudar a estratégia a definir objetivos estratégicos a alcançar, bem como na dedução das modalidades da ação estratégica, isto é, a forma como nós combinamos estratégias diretas ou estratégias indiretas ou combinação de ambas para atingir os tais objetivos estratégicos definidos. Os erros que são mais comuns quando conduzimos estes estudos são os que estão aqui apresentados. Por um lado, generalizações, isto é, nós muitas vezes temos um conjunto muito pequeno de exemplos e achamos que esses exemplos representam toda a realidade, o que naturalmente nem sempre acontece. Outro erro comum é o das simplificações. Naturalmente que eu, sem simplificar, também torno as coisas mais difíceis de serem explicadas, mas uma simplificação excessiva, isto é, eu em vez de ter estar a analisar 20 fatores de natureza geográfica, estou a analisar apenas um ou dois, naturalmente que o conjunto de condições traz aqui traz simplificações para o estudo que podem afastar depois o estudo dessa realidade. Outra questão também que é um erro comum é estarmos a olhar para o conjuntural, isto é, aquilo que se passa num determinado momento e não para o estrutural. Aquilo provavelmente é o resultado de um conjunto de fatores que estão presentes ao longo do tempo.
Também o conhecimento incompleto é um erro comum. Às vezes é difícil de ultrapassar este conhecimento incompleto, porque muitas vezes estes estudos são conduzidos à distância, através de artigos que lemos, de reportagens que vemos, de conversas que temos, de discussões que produzimos, etc. Mas isso dá-nos apenas uma parte do conhecimento em relação ao conhecimento completo. E depois é muito comum esta avaliação externa de padrões culturais. Isto é, eu tenho muita dificuldade em perceber como é que um chinês, por exemplo, reage a uma determinada situação, já que eu estou a ver essas reações sob o ponto de vista daquilo que são os padrões culturais habituais ocidentais, não é? E pode haver padrões de comportamento que sejam distintos e que origem, portanto, manifestações de natureza política absolutamente distintas. E, finalmente, a questão das relações determinísticas. Isto acontece muitas vezes na linguagem dos estudos, em que nós gostamos de dizer, por exemplo, este fator obriga a, mas provavelmente em vez do obriga a, poderíamos dizer este fator condiciona e, portanto, não determina em absoluto, mas condiciona uma determinada ação de natureza política. São estes, portanto, os erros mais comuns que encontramos na condução dos estudos. Este recomenda-se tem a ver com aquilo que deve estar sempre presente, o grande filtro que nós temos quando queremos conduzir estes estudos. Sermos objetivos, temos frieza de raciocínio, isto é, não nos deixarmos levar pelas nossas paixões, não é, que dificultam a compreensão integral do problema, e depois termos uma atitude crítica, isto é, nem tudo o que se escreve é inocente e, portanto, nós temos que ter a compreensão de que estamos a ler opiniões, não estamos a ler resultados absolutamente científicos e sobre os quais não há discussão possível. Portanto, atitude crítica sobre também todos os aspectos, todas as fontes que temos que consultar. Um estudo escrito é um documento que, por vezes, é um documento extenso e tem um conjunto de formalidades que devem ser seguidas. O que nós temos aqui neste nosso slide são algumas dessas formalidades. Naturalmente precisa de uma capa, se relevante pode ter uma dedicatória, tal como os agradecimentos, precisa de um índice, de um sumário executivo, normalmente um parágrafo ou 2 parágrafos, onde seja possível alguém tomar conhecimento das linhas gerais do trabalho sem ter que o ler integralmente. Isto acontece muito no domínio político, onde o tempo é escasso e, portanto, é preciso muitas vezes apenas transmitir aquilo que é essencial para que imediatamente fique disponível esse conhecimento. O abstract, que é o sumário executivo, normalmente traduzido para inglês, depois um conjunto de palavras-chave, acrónimos e depois um conjunto de capítulos. Normalmente no primeiro capítulo, o capítulo da introdução, é um capítulo de natureza mais metodológico, em que nós definimos quais são os objetivos do estudo, qual é a sua importância, as delimitações, isto é fundamental, isto é, nós muito provavelmente não vamos poder fazer um estudo completo e, portanto, temos que dizer que ele está delimitado, sei lá, uma determinada faixa temporal, ou que apenas foram levados em conta uns fatores e não outros fatores. Isto é importante estar escrito logo no início. Depois a metodologia seguida e a organização do trabalho para que seja possível saber o que é que se vai esperar em cada um dos capítulos que vamos escrever. O segundo capítulo e os capítulos segundos, o 2, o 3, o 4 por aí adiante, são os chamados capítulos de análise. E é aqui que nós vamos aproveitar para desenvolver o tema propriamente dito. E o tema pode ser desenvolvido de formas muito diferentes, isto é, pode articular-se de acordo com formas muito distintas. Vamos ver algumas formas dessa articulação mais à frente. Pode haver um enquadramento histórico, quando esse enquadramento histórico é relevante, depois um quadro geopolítico de referência, onde apareçam os vários atores que têm a ver com este tema e também a dialética dos interesses dos vários atores. Depois é naturalmente necessário concluir
onde o que esperamos ali ter é o resultado da análise que foi feita nos capítulos anteriores e uma opinião fundamentada do auditor. O auditor não deve ser apenas um transcritor de citações, deve ter a sua opinião crítica também sobre aquilo que estudou. E depois um conjunto de outras coisas mais formais, glossário de conceitos, a bibliografia, anexos, índices de figuras, tabelas, etc. O segredo aqui deste estudo está, sobretudo, na questão da análise. E quando temos que definir qual é a análise que vamos fazer, tenho aqui um conjunto de regras que são importantes conhecer. Em primeiro lugar é da finalidade da análise. Trata-se de uma análise académica ou de apoio à tomada de decisão, por exemplo. É que se é académica, podemos falar muito em cenários, nisto, naquilo e tal, porque do estudo não vai ter que resultar nenhuma decisão de natureza política. Mas se não for um tema académico, isto é, se for um tema preparado para se tomar uma decisão, aí temos que ser muito mais concretos, digamos, muito mais objetivos nas recomendações que temos que fazer. Depois é preciso ter em conta também o conhecimento do interlocutor sobre o tema. É uma audiência especializada, é um público em geral, é um decisor, isto é importante, tem a ver com a profundidade do nosso estudo. Depois, o maior condicionante de todos é o tempo disponível. Quando estive no quartel-general da NATO em Madrid, tinha 3 minutos para fazer um ponto de situação sobre intelligence. O que é que isso significa? Significa que em 3 minutos é preciso escolher temas, quer dizer, não é possível em 3 minutos desenvolver todos os temas possíveis e imaginários. E depois isto tem a ver também com a periodicidade com que estes estudos são feitos. É um estudo único, portanto é um estudo muito vasto, ou é um briefing semanal e, portanto, sobre estes assuntos já falámos na semana anterior e, portanto, estamos a fazer apenas as atualizações. Tudo isto são aspectos que são importantes na articulação e no desenvolvimento da análise do trabalho. Se através do Google forem procurar o CIA World Factbook, vão encontrar basicamente este conjunto de pontos que são analisados. O que vamos encontrar são imensos dados comparativos. Estão normalmente corretos estes dados, porque eles estão sujeitos a muitas visualizações e, portanto, são corrigidos no caso de não estarem corretos, mas há pouquíssima análise. Isto é, estes dados são bons quando temos dúvidas sobre uma coisa, sobre coisas que são de natureza, quem são os líderes, qual é o tipo do regime, quais são os dados de natureza geográfica, a população, etnias, etc. Tudo isso está lá, mas depois há pouca análise sobre esse estudo. Se olharmos, por exemplo, aquilo que eu chamo o modelo de diagnóstico, são estudos que são conduzidos, por exemplo, pela Fundação Calouste Gulbenkian. O que vamos encontrar aqui é uma perspectiva muito diferente, porque está muito virado para analisar em detalhe um conjunto muito grande de fatores. No caso que eu vos trouxe aqui, vejam que começa também pelo território, depois pela população e depois deriva para aspectos, isto é era um estudo muito virado para o desenvolvimento, o ensino superior, investigação, ecossistemas de inovação, etc. E, portanto, é um estudo que está muito focalizado num determinado tema, está articulado em específico para esse tema e tem uma análise vastíssima e imensa que não encontramos, por exemplo, no World Factbook da CIA. Algumas reflexões finais sobre este tipo de estudos. Cada tema justifica uma articulação de natureza distinta. E, portanto, essa articulação leva em conta os factores que nos são pedidos. Isto é, vamos supor que nos dão um tema, dizer, façam um estudo geopolítico ou geoestratégico sobre a Nova Zelândia. Como não foi definido nenhuma área especial, este é um estudo vastíssimo, como podem calcular. Mas se, por exemplo, me dissesse, olha, faça um estudo sobre a política nuclear da Coreia do Norte,
Bom, aqui já não é um estudo vastíssimo sobre a Coreia do Norte, é um estudo muito focalizado na política nuclear. Portanto, muita atenção àquilo que nos pedem, porque o nosso tempo é sempre curto para estas coisas e devemos ver se nos estão a pedir um trabalho muito abrangente ou um trabalho muito específico sobre um tema muito particular. Duas reflexões finais sobre estas questões da articulação da análise. Eu não estou à espera que me façam, nesta unidade curricular, trabalhos de história. Isto é, eu quando peço um tema não quero que me digam em 1800 e não sei quantos fez-se isto, em 1900 e tal fez-se isto, e depois veio isto, e depois aquilo. Isto é um trabalho de natureza histórica. Estou a relatar factos de acordo com as fontes num determinado período, numa determinada sequência. Mas o que vos peço aqui não é um trabalho de história, isto é um trabalho de geopolítica. E aqui o que temos que fazer é interpretar os factos de acordo com os fatores de natureza geográfica. Nós vamos ter uma aula específica sobre fatores de natureza geográfica lá mais para a frente. Mas, portanto, o que é importante aqui ver é que não é um trabalho de natureza histórica. Quando eu vos dou um tema, não quero saber o que é que aconteceu desde o Australopithecus na Pérsia. O que me interessa são como é que eu explico este conjunto de questões que hoje em dia se levantam sobre uma política externa ou uma determinada política interna com base nos condicionalismos de natureza geográfica, nos fatores geográficos que afetam este país. Uma última recomendação e reflexão final. Para se fazer um bom trabalho é importante ter em conta uma correta identificação dos atores. Isto é, eu posso pedir um trabalho sobre o Irão, mas o trabalho não pode ser só sobre o Irão, porque é um conjunto de atores que condicionam também aquilo que é a sua atividade interna e externa. E, portanto, a correta identificação dos vários atores envolvidos num tema é uma das questões mais importantes para se poder ter sucesso num estudo de geopolítica e de geoestratégia. Vamos falar agora sobre o modelo científico. O artigo científico é o formato que eu pedi para o vosso trabalho final. Eu entendi que, para vos facilitar imensamente a vida, arranjei, e isso está no blog, o template para o artigo científico. Isto é, só tenho que descarregar esse template, porque esse template já tem as letras, as fontes, os espaçamentos, enfim, tudo o que é preciso para escrever. Assim, se forem ao conjunto de aulas que estão disponibilizadas no blog, vão encontrar a certa altura modelo para artigo científico. Se clicarem, vai-vos dar a opção se querem abrir com o Word ou se querem salvar, enfim, façam como quiserem, mas ficam já com o template pronto para fazer o vosso trabalho. Eu arranjei, o template é um exemplo, mas não é o vosso trabalho, porque o vosso tema não é este que foi aqui colocado no template. O template é apenas um exemplo, portanto vão ter que mudar o título, enfim, e as coisas todas, mas utilizem as fontes que estão ali, os espaçamentos, o formato genérico do template, porque isso facilita muito, perde-se muito tempo nos estudos com esta questão dos templates e eu dou já o template para não haver confusão. E, enfim, temos este template não foi inventado por mim. Este template resulta de uma ida a uma biblioteca do Instituto de Defesa Nacional, pedi as revistas internacionais mais relevantes que publicam estes artigos científicos na área da geopolítica e da geoestratégia e estive a ver qual é o formato deles. Portanto, este não é um formato específico de uma única revista, mas, digamos, é um formato genérico que serve e pode ser adaptado a qualquer uma revista. Portanto, é o formato que eu vos recomendo para utilizar no vosso trabalho. Escrevam a vossa última função, façam um pequeno resumo, um parágrafo, eu pus 100 a 150 palavras, e depois as palavras-chave que orientam este vosso trabalho. Também não ponham mais do que 8 palavras-chave. Depois a introdução, e agora vejam que os nomes
dos vários capítulos tem a ver com a forma como vocês definiram a vossa análise. Isto é, eu não estou à espera que apareça aqui coisas muito simples, tipo nome do capítulo, localização do país, ou população do país, ou isso são nomes de natureza muito simples. Isto é, o nome do capítulo deve já traduzir de alguma maneira a vossa intenção sobre esse capítulo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Em vez de população, título genérico, podem pôr uma população com uma formação muito elevada. Por exemplo, quer dizer, estão a ver, portanto, procurar que o próprio título contenha já em si uma ideia. Isso é importante porque facilita a leitura do trabalho. Tem que ter conclusões e tem que ter bibliografia. Atenção que tudo isto que está aqui tem que caber dentro do limite de páginas que eu vos dei. Isto é, a bibliografia não é à parte, anexos não são à parte. Isto é um artigo científico, o editor deu-vos um espaço da revista para vocês escreverem. Portanto, tudo que escreverem, incluindo a bibliografia e etc., as fotografias, as legendas das fotografias, têm que estar contidas dentro deste limite. Se houver fotos, mapas, gráficos, etc., este é o formato que eu vos recomendo. Está no template também para facilitar o vosso trabalho. Passo agora para o terceiro aspecto que vos trazia aqui, que é como é que se prepara uma pessoa para quando é chamada para ir à televisão ou à rádio. Eu não fui infinitas vezes, aí 10 ou 12 vezes à televisão ou à rádio, e fui aprendendo muito com cada vez que ia lá, ia aprendendo, ia trazendo apontamentos e fazendo as minhas lições aprendidas sobre o assunto. E então o que eu vos recomendo, digamos, como lições aprendidas sobre estas questões são estas. Nós normalmente somos convidados para um tema. Nós conhecemos o tema, mas não sabemos quais são as perguntas. Vai ser o pivô da emissão, não é? Que nos vai fazer essas perguntas. Somos convidados normalmente em cima da hora. As televisões vivem muito do imediatismo e, portanto, se explodiu uma bomba qualquer no Iraque, que fez uma coisa qualquer, vão querer um comentador para nos falar isso. Ora, isso aconteceu de manhã e a meio da tarde ou ao final da tarde já é preciso alguém estar a comentar este assunto. Normalmente não temos mais que 1 ou 2 horas para preparar a intervenção. Se for a rádio, podemos, enfim, levar um conjunto de papéis, porque não estão a ser vistos e é mais fácil manusear os papéis. Mas se não estivermos na televisão, não se pode levar uma pilha de papéis e andar a consultar, porque, enfim, não parece bem, não é adequado ao espírito da televisão. O melhor conselho que vos posso dar é este. Se não estamos preparados para ir, é melhor não irmos fazer má figura. E então pedimos escusa, não estamos preparados sobre esse tema, não posso comparecer e, portanto, eles irão arranjar outro comentador. Quando me convidam, este é o conjunto de perguntas que eu faço. Isto tem que ser perguntado sempre, que é para não sermos enganados. Primeiro, qual é o tema do debate? É que acontecem muitas coisas durante o dia e eu posso ir preparado para discutir uma coisa e afinal o tema do debate não era aquilo. Qual é o programa em que vamos participar? Isto dá-nos uma ideia também do tipo de audiência que vamos ter. É nas notícias, a seguir às notícias, e portanto é uma audiência genérica, ou é num programa especializado e portanto para uma audiência tecnicamente melhor formada. E é o entrevistador, à medida que nós vamos conhecendo as pessoas na televisão, também sabemos que há uns entrevistadores que são mais fáceis e outros que são mais difíceis. Quem são os outros membros do painel? Porque isto não é a mesma coisa, ir sozinho ou dividir o tema com mais 3 ou 4 pessoas. Naturalmente que se dividimos com 3 ou 4 pessoas, o tempo que nos vai ser atribuído vai ser muito menor. E depois, quanto tempo é que isto vai durar para nos prepararmos? Eu normalmente, se vejo que vou ter 5 minutos ou 6 minutos, enfim,
Eu preparo 3 temas, desenvolvo o tema em 3 grandes blocos sobre os quais estou preparado para responder. Ora, porque não se pode levar para a televisão aquele conjunto de papéis todos, não é? O que eu faço numa única página que está à minha frente, deitadinha, uh, este conjunto de tópicos que eu considero que são essenciais para o caso de me esquecer de qualquer coisa, não é? É muito fácil uma pessoa esquecer-se do nome sei lá, quem é o presidente do Irão. Podemos não nos lembrar na altura e, portanto, o que eu faço é levo neste papel aquele conjunto de questões sobre as quais pode haver um problema de memória e então uma rápida olhada nos coloca novamente dentro do tema. Portanto, o que podem ver aqui é que eu levo. Ponho em cima 3 coisas. A lista dos tópicos que pretendemos articular e o respectivo desenvolvimento. Este tema, para mim, subdivide-se em 3 tópicos. Então eu escrevo o nome dos 3 tópicos que quero abordar e dentro de cada tópico, enfim, um conjunto de 2 ou 3 linhas para me ajudar a articular o discurso dentro desse tópico. Depois, ao lado, um quadradinho com as mensagens a passar. Pode ser uma ou mais mensagens. Normalmente, quando eu termino a minha intervenção, termino-a com uma frase destas, que é aquilo que eu penso que deve ficar retido na memória dos telespectadores. Depois, para me ajudar, as datas dos eventos significativos que estão relacionados com o tema. Já houve, sei lá, se foi uma bomba que explodiu, já houve uma bomba que explodiu há 2 meses atrás, em que data foi, portanto, nós não nos conseguimos recordar tudo e, portanto, tenho ali as datas dos eventos significativos. Depois, em baixo, naquele canto verde que eu coloquei ali, o nome das personalidades sobre as quais eu me posso vir a esquecer. Como é que se chamam os presidentes, o secretário de Estado da Defesa norte-americano, os embaixadores ou os líderes religiosos sobre os quais vou falar? Tenho ali aqueles nomes arrumados, porque se me esquecer por qualquer razão, já sei que está ali no canto inferior esquerdo, estão ali os nomes, e uma rápida olhada coloca-me outra vez dentro do tema. Depois, eventualmente, fatores significativos, como qual é a população, a demografia, as fronteiras que tem, a etnografia, etc. E, em casos muito específicos, levo também dados técnicos, isto é, quantas forças estão em presença, forças de natureza militar, qual é o seu principal equipamento, alguns dados técnicos sobre o equipamento, etc. Isso depende, estes dados técnicos dependem naturalmente do tema sobre o qual vamos ser chamados a falar. Está aqui um exemplo dos tópicos que foram desenvolvidos quando isto foi em 2018, numa das primeiras vezes que fui chamado. É para terem uma ideia, vejam lá como isto está estruturado. Estes eram os temas que eu achava, não são os temas, foi-me dado um tema, são os tópicos que eu acho que são importantes articular dentro deste tema. E um conjunto de outras pequeninas linhas sobre como é que eu depois vou desenvolver este tópico. À medida que eu vou respondendo estes tópicos, posso fazer com um lapisinho a dizer este já está, agora passo para o seguinte, etc. E, portanto, como veem, isto permite que nós tenhamos um discurso mais articulado, que é isso que é importante no programa de televisão ou de rádio. Uma recomendação interessante. Já devem ter notado, e aprendi muito isto com os políticos. O jornalista está ali para nos fazer perguntas. E nós estamos ali para dar respostas. O que acontece é que nem sempre as nossas respostas coincidem com as perguntas dos jornalistas. Isto porquê? Porque as perguntas feitas pelos jornalistas não são, na maioria dos casos, de natureza maldosa, mas podem ser sobre aspectos sobre os quais nós achamos, por um lado, que não são excessivamente interessantes ou não estamos muito bem preparados sobre eles. Portanto, o que nós temos que fazer é aproveitar as perguntas que nos são feitas para as encaminhar para respostas dos temas que nós preparamos. E, portanto, isto permite que não passemos uma entrevista a dizer
sobre isso não estou muito à vontade. E tal, não é um estudo, não é uma pergunta muito pertinente hoje em dia, etc. Portanto, ouçam as perguntas e vejam se essa pergunta se adapta a qualquer um dos temas que vocês estudaram. Certamente que ao estudar o tema estão preparados para qualquer pergunta. Mas nem sempre, portanto, as vossas respostas têm que obedecer exatamente às perguntas que vos são feitas. Vejam vejam políticos na televisão a responder e vejam como, sempre que eles não estão à vontade com uma determinada pergunta, encaminham a sua resposta, enfim, para aquelas áreas onde estão solidamente preparados. Estes eram os aspectos que eu gostava de vos transmitir sobre as questões das metodologias. Recordo que esta aula está guardada no blog e, portanto, se tiverem dúvidas, podem ir ver os slides. Também podem, naturalmente, como agora temos esta facilidade de ter a aula gravada em YouTube, podem ir ver, passar a aula outra vez. Não se esqueçam que agora devem colocar as vossas dúvidas através do meu e-mail e que eu irei responder logo de seguida a essas dúvidas também através de um vídeo como este. Vou colocar esse vídeo também no blog e, portanto, fazem-me as perguntas, eu vejo as perguntas, faço um vídeo sobre a resposta e coloco as vossas respostas, coloco a minha resposta às vossas perguntas também no blog. E pronto, chegamos ao fim da nossa sessão. Espero que ela tenha sido esclarecedora. Fico então à espera das vossas dúvidas. Tá? Muito bem. Muito obrigado então e até uma próxima oportunidade.